Agora eu vou convidar a doutora Laís Medeiros, que é a nossa neófita lá da Fundação, médica nefrologista pelo Hospital de Clínicas da Federal aqui do Paraná e nossa atual fellow de primeiro ano da nefrologia intervencionista, e ela vai ser a primeira fellow de 2 anos. O próximo vai ser 3, eu acho, já. Né? Então, tá bom. Ela vai falar sobre casos desafiadores, como ela imaginaria que ela abordaria esses casos antes e depois da capacitação da nefrologia intervencionista. Então, acho que é interessante para que a gente veja como que esse treinamento pode transformar aí a ideia que nós fazemos dos acessos. Laís. Boa tarde a todos. Como o doutor Ricardo falou, eu fiz a minha residência de nefrologia e clínica médica lá no HC, e lá a gente tem algum contato com a nefrologia intervencionista através da doutora Márcia, do doutor Domingos, agora com o doutor Rodrigo também na equipe, mas foi fazendo o estágio lá na Fundação ProRenal que a gente brilha os olhos e consegue perceber a quantidade de possibilidades terapêuticas e opções que a gente consegue dar para o paciente em relação ao acesso vascular e procedimentos diagnósticos, como a biópsia renal ambulatorial, por exemplo. E é meu papel aqui hoje mostrar um pouquinho disso para vocês, o que a gente consegue oferecer para os pacientes que são atendidos lá. O paciente em hemodiálise, então, como a gente discute sempre, que tem sido discutido cada vez mais no nosso dia a dia, o paciente em hemodiálise é um desafio, não só para manejo dele, com as quantidades de comorbidades e a complexidade que esse paciente oferece, mas também para a saúde pública. Como a Elisa bem disse, a quantidade de pacientes em hemodiálise e outras terapias dialíticas tem aumentado todos os anos, e isso faz com que cada vez mais recursos tenham que ser oferecidos para esse tipo de tratamento. No entanto, como o doutor Rodrigo também disse, o acesso vascular é a linha de vida para o paciente em hemodiálise, é através dele que ele vai manter e fazer a manutenção de vida dele, e também é o calcanhar de Aquiles, é o acesso vascular que vai trazer, às vezes, muita morbidade para esse paciente, quando não bem adequado. Um acesso vascular adequado, então, influencia na sobrevida desse paciente, na satisfação do paciente com o tratamento e com os custos relacionados à assistência. A nefrologia intervencionista, então, se desenvolveu diante dessa necessidade de prover a melhor assistência e abreviar esses processos relacionados aos cuidados com o acesso vascular e aos procedimentos diagnósticos. Rapidamente, logo na introdução, eu trouxe 2 casos bem do nosso dia a dia mesmo. Um deles é a orientação da punção do acesso vascular desse paciente. Esse paciente estava sentindo dor na punção do acesso. Foi realizado, então, um encaixe. A gente fez a avaliação desse paciente com ultrassonografia e conseguiu, em contato direto com a equipe de enfermagem da clínica de diálise, orientar onde as punções deveriam ser feitas e conseguir justificar o porquê das punções estarem sendo doloridas para esse paciente. Esse outro caso aqui do lado é um paciente que tinha feito hemodiálise na terça-feira, foi para a clínica fazer hemodiálise e a fístula não tem frêmito nenhum. Foi encaminhado também para a fundação para a gente avaliar, e na fístula a gente acabou passando já um material hiperecogênico, uma trombose de justa anastomose, numa fístula radiocefálica num paciente de 36 anos. No mesmo dia a gente conseguiu encaixar plastia para esse paciente, e ele acabou saindo da fundação com a fístula funcionando e manteve sua diálise pelo acesso vascular que ele já tinha. Então, cada caso eu dei um título com carinho. Nesse primeiro caso, o título é oferecendo novas opções e melhorando o prognóstico dessa paciente. Porque ela é uma paciente feminina de 46 anos, ela tinha uma doença renal crônica por nefrite lúpica, e ela tinha sido encaminhada para a fundação para fazer uma troca de um catéter de longa permanência. Era uma paciente que estava em diálise por 5 meses, ela só tinha história de um catéter de longa permanência anterior, que era o atual que ela estava sendo usado, e era em veia jugular direita. Então, a gente prosseguiu com o procedimento que a gente sempre faz para troca de catéter de longa permanência, exterioriza o catéter próximo ao ósseo de entrada, passa o catéter com fio guia, retira a ponta do catéter que ainda está no lumen da veia e
através do fio, e tuneliza um novo catéter. Depois que a gente tuneliza um novo catéter, a gente passa a bainha introdutória. No entanto, quando a gente passou a bainha introdutória nessa paciente, a bainha não passou por inteira. Chegava um momento que a bainha tinha uma certa resistência e a paciente sentia bastante dor quando introduzia. Então, a gente optou por passar só a metade da bainha e tentar realizar o avançar do catéter por dentro da bainha que tinha já dentro do lumen da veia jugular e da tronco braquiocefálico. No entanto, quando a gente passava o catéter também não prosseguia. Ele dobrava, né, dentro do vaso e não conseguia avançar lá para o átrio direito. Sem a nefrologia intervencionista, a gente primeiro ia tentar esgotar todos os sítios em cima, né? A gente ia tentar jugular interna, externa direita, jugular interna esquerda e externa esquerda, até que a gente ia chegar no momento de fazer uma punção femoral nessa paciente. Uma paciente jovem que tinha acabado de iniciar em hemodiálise, ela estava 5 meses em hemodiálise, e que a gente ia colocar um catéter que tem, sim, risco aumentado para infecções e corrente sanguínea e trombose também. Trombose numa paciente que possivelmente era uma candidata para transplante renal. Trombose numa paciente que estava começando a vida dela em terapia dialítica e levando com que houvesse um aumento de morbidade. No entanto, não foi isso que a gente fez, é claro. A gente passou um introdutor vascular e angiografou essa paciente. Ela tinha uma estenose em veia cava superior, importante, que quando a gente tirou o catéter tunelizado dela anterior, acabou se fechando por inteiro, impedindo com que um novo catéter passasse. A gente, então, passou um fio guia hidrofílico, passamos um balão de 8 milímetros e angioplastamos aquela estenose de veia cava superior. Tipo, angioplastou com um balão de 8 milímetros primeiro, depois com um balão de 10. E, então, essa paciente conseguiu usar um catéter no mesmo sítio que estava antes, na veia jugular interna direita, e até hoje ela permanece com o mesmo catéter sem apresentar disfunção. O segundo caso, então, é um paciente com implante de Tencofi, um paciente de altíssimo risco, até foi um paciente recente nosso, é um paciente de 76 anos com uma doença renal crônica grau 5, que ia iniciar em diálise peritoneal com doença arterial coronariana grave, já com histórias de vários stents, insuficiência cardíaca e um DPOC em uso de O2 domiciliar. Como era um paciente de altíssimo risco e a gente não queria pesar a mão na pseudoanalgesia desse paciente durante o procedimento, a gente optou por fazer um bloqueio da parede do reto abdominal. Algo que tem sido feito cada vez mais pelo Dr. Domingos, principalmente nesses pacientes de altíssimo risco. O reto abdominal ele é inervado pelos ramos dos nervos toracolombares que saem lá da medula espinhal entre a parede do oblíquo interno e do transverso do abdômen. E quando eles chegam lá na linha semilunar, eles entram por dentro da bainha interna do reto abdominal e acabam perfurando, indo para a superfície. Quando a gente faz o bloqueio do reto abdominal, a gente entra com a agulha próxima à linha semilunar, entre o reto do abdômen e a parede interna e a bainha interna do reto abdominal, e insere, então, o anestésico local para fazer um bloqueio mesmo desse ramo e fazer com que o paciente não sinta dor naquele dermátomo. Aqui um vídeo. A agulha entrando em plano, em direção à bainha interna do reto abdominal, então parede, tecido subcutâneo, reto abdominal, bainha interna e peritônio. E aqui o anestésico local, no caso a gente usou lidocaína, os anestesistas costumam usar mais bupivacaína, afastando então o reto abdominal da bainha interna dele. Isso permite com que o paciente sinta menos dor no momento da incisão, no momento do implante do catéter, diminuindo, então, a necessidade de pseudoanalgesia para esses pacientes. Um procedimento que poderia ser bem utilizado num implante à beira de leito, por exemplo, num urgent start. Depois, a gente prosseguiu com a técnica publicada pelo Dr. Domingos no ano passado, em outubro, em que a gente fez totalmente percutânea
um implante do catéter de diálise peritoneal. Então, através da técnica, é feito de forma totalmente percutânea, com a Boccati 14, e o paciente sai, então, só com uma incisão. Uma técnica que tem menos disfunção de catéter em relação ao uso do trocáter e também com menos incidência acumulada de peritonite, por exemplo. Uma técnica que parece ser também mais adequada para o uso no urgent start, por exemplo. No caso 3, então, foi um paciente que eu apelidei com muito carinho esse caso, fugindo da fístula complexa, porque foi um dos primeiros casos que eu vi quando comecei o fellow do nefrologia intervencionista. Foi um paciente encaminhado para mapeamento de membros superiores para confecção de fístula arteriovenosa. Ele já tinha uma história de tentativa de FAV braquiocefálica esquerda, com evolução para trombose do conduto venoso e oclusão completa do lúmen. Ele tinha uma fístula braquiocefálica que não era possível utilizar. Foi realizado, então, um mapeamento novo que não mostrou nenhum vaso que seria possível para a confecção de uma fístula simples. E quando a gente sabe que o paciente não tem nenhum vaso para confecção de fístula simples, a gente tem que caminhar, então, o paciente para fazer uma confecção de fístula complexa. E daí, como a Elisa bem disse, o Dr. Rodrigo bem disse, o paciente passa por uma epopeia para poder fazer uma fístula complexa aqui em Curitiba. Tem que ir para a unidade de saúde, encaminhar para um centro de referência, aguarda uma consulta com um cirurgião vascular, passa pela consulta, realiza um novo mapeamento lá no centro de referência em que ele foi encaminhado, passa por uma consulta pré-anestésica, agenda a cirurgia, fica na fila de cirurgia, realiza nova cirurgia, aí se maturar, daí começa a usar dali 60 dias depois que o cirurgião vascular libera. Então, tudo isso aqui é uma fila de meses a anos sendo otimista. Muitos pacientes se perdem no caminho, muitos pacientes chegam a não ter uma fístula complexa. Então, esse paciente que tinha uma fístula braquiocefálica, que tinha essa oclusão completa, a gente tentou fazer a recanalização. A gente prosseguiu com um procedimento de recanalização da fístula, né? A gente puncionou o lúmen, que ainda estava pérvio do vaso, com uma agulha fina, com introdutor radial. Prosseguiu com o avançar de um guia na porção rígida do introdutor radial. Essa porção rígida do introdutor radial passou por toda a área ocluída da trombose até chegar na outra porção pérvia do vaso. Depois que a gente chega na porção pérvia do vaso, a gente avança com o introdutor vascular até a outra porção mesmo. Depois que passa o introdutor vascular, a gente tira o fio guia, a porção rígida do fio guia, e passa um fio guia hidrofílico. E depois que passa o fio guia hidrofílico, a gente balona aquela porção que está ocluída, a fim de abrir o lúmen de novo e fazer com que o fluxo de sangue se restabeleça dentro daquela fístula. Esse paciente, então, ele começou a usar aquela fístula que não estava sendo utilizada, com um fluxo bem adequado no pós-operatório, já de 874 na semana seguinte. 874 ml por minuto já na semana seguinte. Então, de conclusões, o paciente em terapia dialítica é um desafio não só para os médicos, mas como pelas políticas públicas, e sim, é necessário aumentar, então, os pagamentos relacionados à diálise e poder dar a possibilidade desses pacientes terem outros tipos de tratamento, não só em relação à diálise, mas também ao acesso ao acesso vascular também. A gente tem um pouco de disparidade em relação às novas tecnologias, como o Dr. Ricardo falou, o avançar das novas tecnologias é muito grande lá fora e a gente ainda não consegue ter acesso a tudo, mas diante do que a gente tem de possibilidades, a gente consegue sim ajudar muitos pacientes de muitas formas, e cada caso deve ser individualizado diante do paciente da realidade local. Assim como a fístula não vai bem para todos os pacientes, cada procedimento deve ser individualizado. Então, num paciente, como no caso do Tenkoff, num paciente com alto risco cardiovascular, não vai ser o paciente que a gente vai pesar a mão nessa analgesia. A gente tem que usar nossos recursos e individualizar de acordo com o quadro clínico de cada um. Muito obrigada. Bom, vou convidar os nossos palestrantes aqui para se juntarem a nós na mesa. Venham, Laís e Elisa, venham aqui.
E nós temos alguns minutinhos, quase 10 minutos, para perguntas de vocês aí. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Nenhuma pergunta por enquanto? Então vou aproveitar aqui para mais uma vez agradecer as apresentações excelentes. E eu tenho uma pergunta para fazer aqui para o Rodrigo. Depois tem mais alguma coisa, mas vou fazer primeiro para o Rodrigo. Rodrigo, tu que fez nefrologia intervencionista desde o começo lá conosco, né, e agora retornou para esse cenário, na tua opinião, que agora tu já tem aí uma bagagem, um tempo de formado, a gente consegue olhar para trás e tentar ver qual o melhor caminho ou qual teria sido o melhor caminho, mas principalmente o que pode ser feito a partir de agora, na tua opinião, para que a gente consiga aumentar o interesse do nefrologista para a nefrologia intervencionista, sabendo que a nefrologia, nós conversávamos isso agora há pouco, eu e o Ricardo, é uma especialidade já bastante restrita. Nós temos poucos nefrologistas no Brasil, né? Então, uma especialidade que já tem poucos, estimular a fazer nefrologia já é difícil. O que a gente poderia fazer para que dentro da nefrologia nós estimulássemos ainda mais a nefrologia intervencionista, na tua opinião? Você tem alguma ideia sobre isso? Boa pergunta. Então, assim, primeiro, quando você me chamou para dar aula, né, eu fiquei imaginando, fiz aquela brincadeira no início e eu consigo ter duas visões, né? Aquela visão da pessoa que esteve aqui, da pessoa que ficou externa e da pessoa que voltou a ser interna, né? Então, eu quando voltei e vi vocês, o desenho, né, do funcionamento da fundação era algo que a gente sonhava quando a gente começou, né? A gente queria estar ali dentro do centro cirúrgico fazendo procedimento 4, 5 anos à tarde, né? E era aquilo que a gente sonhava. E eu acho que vários pontos a gente pode alencar para o jovem nefrologista. Então, acho que o primeiro ponto é a gente lembrar assim, que a nefrologia é uma especialidade em descenso, né? O doutor Geraldo tinha falado hoje, né, diversos, inclusive nos Estados Unidos, está em queda a procura por nefrologia. No Brasil, é uma especialidade realmente ainda continua, está em descenso a procura. E aí são diversos motivos, né, eu acho que isso aí, mas eu acho que um dos motivos é como hoje o jovem ele enxerga o futuro dele. Como é que ele passa na nefrologia e diz assim, poxa, esses loucos aí passam um dia dentro do hospital trabalhando e ganhando pouco e se dedicando, é isso que eu quero para mim? Então, quando você, dentro da residência, né, mostra a ele que a nefrologia intervencionista existe, que foi o caso dela, e coloca ela dentro de um centro e diz assim, olha, isso existe e funciona no Brasil, isso, é um caminho que eu posso seguir. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente intensificar em treinamento. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Nefrologia deve enxergar isso. O doutor ela sempre falava isso, né? Cara, se trazer a nefrologia intervencionista para ser um motivo a mais para trazer a nefrologia, a residência de nefrologia, para querer que mais gente faça nefrologia. Eu acho que isso é um dos pontos. Para isso, a gente precisa treinar. Só que só treinar também não é suficiente. A gente jovem, a gente faz as coisas muito por paixão. E depois de 5, 10 anos, a gente precisa, financeiramente, estar satisfeito. E eu acho que a gente precisa ter melhor reembolso, a gente lutar por isso, tanto pelo SUS quanto pelas operadoras de saúde. Então, acho que é um ponto a mais, que a gente está em crise. Imagina, se para a hemodiálise a gente tem uma crise, né, imagina para fazer esses outros procedimentos. Mas a gente consegue sobreviver desse jeito, a gente faz isso com paixão, tem a fundação ao nosso lado e a gente consegue sobreviver. Então, é possível, sim, sobreviver fazendo nefrologia intervencionista. Tá? O Ricardo é um exemplo aqui, ele vive disso. Tá? Então, é possível. Então, Domingos, respondendo a tua pergunta, eu acho que, primeiro, a gente tem que mostrar que ela existe, eles têm que ter acesso a isso durante a residência médica, né, que tem lá no HC, e lá evangélico e os do HC eles podem estar lá. Eu acho que os cursos devem
a gente deve espalhar isso pelo país, né, como sempre foi, continuar fazendo mais cursos, e ter um centro que dê apoio, né, a essas pessoas que querem fazer esses procedimentos. Então, por exemplo, começou lá em Curitiba, você hoje, cara, está lá, Santa Catarina está dando esse apoio a você fazer procedimentos, porque as pessoas começam a enxergar e dizer assim, olha, se eu conseguir reduzir as complicações do meu acesso, aumentar o número de pacientes com fístula, lá na frente eu reduzo o custo e complicações. Vai ser caro agora, mas lá na frente eu vou ter benefício. Então, basta também a gente mostrar para as pessoas que isso é possível. Então, em resumo, o residente tem que ver, o pessoal tem que treinar e tem que ter alguém, né, que dê suporte para eles, para poder eles fazerem o trabalho deles. Eu acho que cada centro, e principalmente os grandes centros, tem várias clínicas, tem que tentar agregar um nefrologista intervencionista para o seu centro, para a realização dos procedimentos. Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade, Michele. Primeiro, parabenizar todos vocês, foram aulas excelentes, viu? Muito boas. Eu não tenho qualquer conflito de interesse e vou falar sobre a minha experiência com essa equipe maravilhosa da Fundação ProRenal. O trato com o nefrologista intervencionista é infinitamente superior do que o trato com o vascular. Parece que o entendimento é mais fluido, né? Que a comunicação é uma comunicação entre ouvir e falar, né? Você fala e o e o intervencionista, o nefrointervencionista escuta o que você está querendo dizer. Esse é o primeiro ponto que eu achei assim muito positivo de todos vocês, né? Principalmente do Ricardo e do Domingos, que eu trabalhei assim de perto. Tive uma experiência maravilhosa, ainda tenho com a Fundação ProRenal, tudo muito ágil, dinâmico, com muita competência, seriedade, comprometimento com o que vocês fazem. E eu digo isso com muita propriedade, porque eu trabalhei anteriormente com outras equipes vasculares de hospitais públicos, estou trabalhando atualmente, é uma diferença abissal. Então, parabéns, viu, a todos vocês e que esse trabalho siga em frente, né, com muito sucesso. Obrigado pelas palavras, Michele. Obrigado pelas palavras. Caso não tenha mais alguma pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Ricardo. Ele demonstrou algumas áreas aí que... algumas novidades em acesso vascular que estão por vir. Eu queria saber do Ricardo, o que tu acha, porque tu mostrou ali o Ellipsis, o HeroGraft, alguns outros dispositivos. Desses dispositivos ali, tu acha que algum deles a gente tem condições de ter no Brasil em breve? Qual desses ali tu acha que pode ser uma realidade para a gente aqui mais rapidamente? Se é que existe algum deles. Né? Sim, o Hero já está aqui, né? O Hero já faz alguns anos que tem no Brasil. Em Curitiba a gente tem poucos implantados, o grupo do Graças faz. O Surface foi comprado pela Merit, ele já estava, se eu não me engano, praticamente já tinha passado todos os passos da Anvisa, mas como ele foi comprado, eu acho que a coisa deu uma esfriada. E o Ellipsis, que é da Medtronic, a previsão era no começo do ano que vem, mas acho que já passou para frente, pelo que eu conversei com o pessoal da Medtronic. Eu acho que todos acabam chegando aqui, né, mas a gente conversou disso hoje no almoço, né, eu acredito que a realidade para o nefrologista fica um pouco diferente em relação aos Estados Unidos. Né? Lá eles têm os centros, e o centro intervencionista é um negócio do nefrologista intervencionista lá. Ele tem um centro, o Medicare paga super bem, né? Eles conseguem viver só daquilo. Aqui no Brasil, alguém aqui imagina um paciente do SUS fazendo uma fístula percutânea com um dispositivo que custa 5, 6 mil dólares, eu acho muito difícil, né? Então, aí vai um pouco do que o Rodrigo falou, né? Acho que a gente tem que brigar um pouquinho pelo nosso espaço aí, né? Com as operadoras, eu acho que é uma coisa muito regional, né? De sentar com o gestor e conversar. Mas eu acho que esses dispositivos vão ser aplicados em breve, sim. O Ellipsis daqui a pouco deve estar aí. O Ellipsis, em especial, tem que ter um treinamento bem aprofundado de ultrassom, né? Que é um procedimento só guiado por ultrassom. Então, acho que nós deveríamos nos adiantar, né? Começar a
treinar aí e receber essas novas tecnologias, porque o elipses em especial, né, se você for imaginar, se a barreira de custo não fosse tão grande, se você pegar uma cidade que não tem um cirurgião vascular à disposição, e tem várias no Brasil, né, que o cara vai lá a cada 3 meses, 2 meses fazer uma fístula. Se o nefrologista sabe fazer e tem alguns daqueles dispositivos, ele já consegue adiantar, né, a confecção da fístula dos pacientes deles. Ok. Alguma pergunta mais? Deixa o Rodrigo. Primeiro agradecer as palavras da Michele. Estão gravando, né, o que ela falou, né? Por favor. A gente fica muito feliz, né, de ouvir o trabalho que é feito lá, e eu pude presenciar isso no meu retorno, né? E realmente as suas palavras é o que eu penso igual. Eu queria parabenizar ambas, né? Por estarem iniciando agora, né? Você no fellow, você acabou do seu fellow e está aqui palestrando brilhantemente, né? Dando palestra. Eu fico inteiramente feliz, né? Imagino que a fundação também fica muito feliz em vê-las aqui palestrando, né? E os chefes, né, dela, da mesma forma. Então, parabenizar ambas pelas palestras. Está meio baixinho. Está melhor. Antes de encerrar, eu quero até, o Ricardo me lembrou bem, agradecer, porque está aqui a Annelise Marcolin, que é a diretora da Fundação ProRenal, que é quem dá todo esse apoio para que a gente consiga fazer tudo isso que está ali, desde sempre, né? Ela sempre esteve lá, nada disso aí teria sido feito se não fosse por ti, né? E, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos aqui nessa tarde, foi muito bom compartilhar um conhecimento em nefrologia intervencionista, espero que tenha sido principalmente estimulante para que os jovens nefrologistas conheçam, saibam que existe a intervenção e que isso possa ser o caminho que vocês venham a trilhar aí no futuro. E para o pessoal mais antigo como eu também, que também sirva como estímulo, porque a gente mesmo vai ficando um pouquinho mais velho, mas aquilo que a gente já não consegue fazer mais ali, elas fazem, né? Obrigado a todos e tenham uma boa tarde, um bom congresso a todos.